Está entrando no ar. Encontro com a Justiça. Com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes da Rádio Família FM e ouvintes do nosso programa semanal Encontro com a Justiça. Estamos aqui hoje com os nossos debatedores, com os nossos convidados, e o convidado especial de hoje é o desembargador Milton Fernandes de Souza, desembargador, presidente da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também foi gerente do Fundo Especial do Poder Judiciário, Sua Excelência tem um perfil técnico, avalia as provas e observa com quem está o direito. Ele concorda nas suas manifestações que a conciliação e a mediação são caminhos de redução da demanda excessiva que hoje abarrota o Poder Judiciário. Por outro lado, ele acredita também que é necessária a reforma do Código de Processo Civil para agilizar a tramitação dos processos. O desembargador Milton Fernandes de Souza, que hoje nos honra como nosso convidado especial, como nosso entrevistado, é também um dos candidatos à presidência do Tribunal de Justiça para o biênio 2015-2016. E para dividir aqui a mesa conosco, presentes os nossos co-apresentadores, o desembargador Rogério de Oliveira, a quem eu dou o meu bom dia e passo a palavra para cumprimentar o nosso convidado especial de hoje. Querido Ciro, querido Milton, nossos colegas aqui Damasceno e Antônio Carlos Azevedo, eu volto agora ao programa depois de algumas merecidas férias e fico assim satisfeito de ter na mesa um dos possíveis candidatos a presidente do tribunal, dependendo de várias condições ainda legais e tudo a se efetivarem durante o ano, mas é bom que a sociedade tenha acesso a esse tipo de debate, porque o presidente do Tribunal de Justiça hoje é um agente político de monta no sistema brasileiro. Ele não só é o chefe do Poder Judiciário, como também é o nosso intermediário junto aos poderes executivo e legislativo. Então essa abertura que você, Ciro, dá nesse programa certamente vai iluminar os nossos ouvintes e vai trazê-los para dentro do Tribunal de Justiça num momento que é de suma importância no Brasil. Então, os nossos ouvintes participam do nosso programa e já são convidados a participar através dos telefones 30790952, 30790938, e hoje nós estamos promovendo, como foi solicitado por um dos nossos ouvintes do programa passado, 2 livros do nosso então convidado, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. O livro é Justiça em Mutação, a Reforma do Judiciário. E os ouvintes que telefonarem fazendo as perguntas para o nosso convidado de hoje poderão, se quiser participar deste sorteio, responder a seguinte pergunta: qual é o nome do atual presidente do Supremo Tribunal Federal? Respondam a pergunta e vão concorrer o primeiro e o segundo colocados ao livro Justiça em Mutação, a Reforma do Judiciário, de autoria do desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. Também apresentando esse programa, o juiz João Batista Damasceno, a quem eu saúdo, dando o meu bom dia, e passo a palavra para, então, cumprimentar também o nosso convidado de hoje. Bom dia, desembargador Ciro, desembargador Rogério, desembargador Esteves. Bom dia, desembargador Milton, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, ouvintes. Hoje teremos mais uma oportunidade de ouvir um possível candidato a presidente do Tribunal de Justiça, embora nem os juízes votem nesse processo de escolha do presidente do tribunal. Isso se limita aos membros do tribunal, aos embargadores. É muito importante, né, esse debate com os candidatos, né, porque mostra para a sociedade as plataformas, as concepções, né, e mostra uma abertura, né, do judiciário para essa interlocução com a sociedade, que é fundamental neste momento de construção da democracia brasileira, que apesar de já com seus mais de 20 anos, ainda está engatinhando. Eu cumprimento também o nosso apresentador, o desembargador Antônio Carlos Esteves, a quem passo a palavra para também saudar o nosso entrevistado de hoje. Bom dia, ouvintes da Rádio Família, bom dia, meus companheiros
aqui presentes, o desembargador Ciro, o desembargador Rogério, o magistrado Damasceno, e bom dia, desembargador Milton Fernandes de Souza. A minha palavra vai para um voto de confiança no nosso sistema, porque nós estamos num momento rico. Vejam que as opções que nós temos para eleger o dirigente do Tribunal de Justiça, o chefe do Poder Judiciário no estado do Rio de Janeiro, é rica, porque são dois homens de ilibada moralidade, de conhecimento largo e admirado por todos. Podem alguns não gostar, podem achar que o desembargador Luiz Fernando seja chato, pode achar alguns que o desembargador Milton Fernandes de Souza seja carrancudo, mas o fato é o seguinte: ele está até sorridente. É a minha técnica. Quanto à moral desses dois nomes e a competência, nada a falar, a não ser elogios. Bom dia, desembargador. Bom dia, e saudando o nosso convidado, nós já começamos com a primeira pergunta que vem aqui da nossa ouvinte Josiane de Inhaúma, que tem a ver com a sua presença aqui no nosso programa. O senhor é a favor da democratização, da eleição direta por todos os juízes para a administração do Tribunal de Justiça? Bom dia, desembargador Milton Fernandes de Souza. Bom dia a todos e todos da mesa também me saudaram muito carinhosamente. Eu retribuo na mesma moeda. Sobre a questão específica perguntada, não adianta aqui nós fazermos apenas promessas de candidato ou promessa, é necessário que nós expressemos efetivamente a nossa ideia. Eu não estou absolutamente convencido de que essa seja a melhor opção. O tribunal, já votando os desembargadores, já fica muito politizado. Eu não sei se seria uma grande experiência simplesmente abrir o voto para todos os integrantes do Poder Judiciário, na forma em que foi feito ao Ministério Público. Temos relatos de que a situação no Ministério Público é muito politizada. Talvez alguma outra forma cuja solução eu ainda não tenho. Falamos aqui em candidatura, evidentemente os nossos ouvintes, e essa é a finalidade do nosso programa, né? Encontro com a Justiça, aproximar o judiciário, que é um poder que pertence também ao povo, da população, dos nossos jurisdicionados. Qual é a sua proposta administrativa caso venha a ser eleito presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Milton? A administração pública toda ela tem um plano plurianual. Então deve haver uma sequência de administração. É natural que cada um dos seus presidentes dá o seu toque pessoal, isso é normal, mas deve haver uma sequência de administração e, se possível, aí sim, com a participação de todos, ouvindo todos. Nós hoje temos que dar muita atenção à primeira instância. A primeira instância precisa, inclusive na questão física de estabelecimento físico, nós temos que dar atenção à primeira instância, que é onde se iniciam os conflitos, que é onde primeiramente se solucionam os conflitos, e muitas vezes com essas soluções de conflitos as partes se dão por satisfeitas e não vêm ao tribunal. Acho que essa seria a prioridade. Nós temos várias outras questões. Hoje em dia a informatização está crescendo cada vez mais, o processo eletrônico também é uma questão que se deve investir mais na informatização. Temos também, e aí se for possível em parceria com a Escola da Magistratura, outras universidades, um curso de aprimoramento, questões de aprimoramento para os serventuários, que também os serventuários de primeira instância, como
como os juízes de primeira instância, eles em grande parte estão mal alocados, não porque falte investimento, já se está procurando dar uma solução, mas essas soluções são demoradas, até porque se tem que fazer licitação, tem que fazer obra, tem que se contratar prédios para alocar essas pessoas, e pelo custo, nada disso é barato, tudo isso é custoso. Milton, eu sou desembargador desde 2007, mas o maior tempo da minha vida foi como juiz, e ainda hoje eu mantenho muita ligação com a primeira instância, e no gabinete eu recebo assim milhares e dezenas de milhares de reclamações que a primeira instância está completamente parada. Ainda que o tribunal, eu sou testemunha disso. Ainda que o CNJ tenha atestado que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é o melhor tribunal de justiça do país, eu ponho cá as minhas dores. Por quê? Porque na própria vara que eu militei quase 10 anos, foi a 20ª Vara Civil, há problemas de monta e problemas básicos. Qual é o problema? De juntada de petição. Nós temos um atraso no primeiro instante de juntada de petição. O que é juntada de petição? É o pedido que o advogado fez em benefício da parte que o juiz não apreciou. Então, cada gestão nova que entra no tribunal, nós temos promessas de que a primeira instância vai ter prioridade. Não estou fazendo uma crítica atual, anterior ou futura gestão. Estou só constatando que o primeiro grau é sempre esquecido. Como? Tivemos agora a construção de 2 enormes pirâmides judiciárias, que eu chamo assim, no momento que o processo eletrônico está a 1000. Então nós construímos assim mais de 1000 metros quadrados de parede, de prédio, quando nós precisamos só de um computador para trabalhar. Então eu vejo assim um dispêndio, um gasto de despesa pública, assim, sem um projeto para o futuro. Qual é o projeto no futuro judiciário? É o processo eletrônico. Você vai poder trabalhar em casa, vai poder julgar em casa, vai poder ter reunião em casa. Desembargador Rogério, o projeto do futuro foi como eu falei, é o plano plurianual, que deve ser aprovado pelo órgão especial, pelo Tribunal Pleno, como seja. Sim. E esse plano plurianual, ele ultrapassa as gestões e deve ser seguido. A questão de cada um querer fazer a sua maneira pura, eu acho que não vai funcionar. Não vai funcionar. Nunca. Cada 2 anos tem que fazer tudo de novo ou fazer diferente. Então tem que se ter uma sequência de Mas é por isso que talvez a pergunta da ouvinte quanto à participação do juiz, que a porta de entrada é o juiz, ninguém conhece o desembargador. A população conhece o juiz. Se o juiz eventualmente tivesse a participar desse processo decisório de orçamento, de eleição, de decisão do dinheiro do judiciário, talvez essa administração fosse mais voltada para o deixa eu pegar esse gancho aqui, né? Que aí a gente fala da democratização e a gente pensa às vezes que é só eleição. Não é. E talvez a questão possa passar por uma democratização sem politizar, né? Propiciando a participação de todos na gestão. Isso é questão de trazer soluções. E essa questão da politização é uma questão que me ocupa. A minha dissertação de mestrado, estudando o Poder Judiciário, especificamente o Poder Judiciário Fluminense, foi sobre isso, a politização da justiça, e não só a judicialização da política. E aí fica uma pergunta aqui, né, Desembargador Milton, e na qualidade de possível futuro presidente, que essa questão da politização nas decisões do tribunal, nas convocações para compor o tribunal, nas designações para plantão, nas designações até da formulação de escala de férias, né? Se tem algum projeto de elaboração de critérios objetivos, hoje, né? Da lista prévia para promoção ao desembargador. Hoje o critério para designações, plantão, já é mais ou menos objetivo, porque a pessoa, o juiz, o magistrado, ele se inscreve para participar do plantão e dali ele começa a participar do plantão. Pois é, mas fica a cargo da presidente do presidente que designa no final das contas. É como uma lista prévia para promoção, né? Eu sou o 22º juiz de antiguidade, eu nem concorro com merecimento, porque eu já sei que nos próximos anos a lista já está pronta e ela vai ser obedecida, aqueles serão promovidos naquela ordem que está posta ali, independentemente de quem concorra. Então nós já temos uma decisão prévia, né, que independe dos critérios que estão estabelecidos, né? O senhor acha, da lista prévia, por exemplo, o senhor pretende acabar com ela? Não sei como vai haver, não depende, o presidente ele não governa sozinho, primeiro disso, o presidente governa com todo um tribunal, governa com um órgão especial, que é o órgão que administra o Tribunal de Justiça, e o Pleno, é verdade. E o órgão especial é o delegatário do Pleno. Isso foi uma questão constitucional para facilitar a administração do tribunal. Ele não governa sozinho, ele não faz o que quer.
nem pode fazer o que quer, então não depende disso. Hoje eu não quero fazer isso. Não adianta, o cara fala, mas nós queremos. É importante que não é só eleição. Você tem que organizar, né? Democracia não é eleição, acho que é o canal de comunicação entre os participantes do processo político. Você bem, num tribunal de justiça nosso, nós sequer temos acesso aos e-mails. Você tem que mandar 5 e-mails para cada. Passaram para 21. Você não tem acesso direto, você não tem como discutir uma questão jurídica entre os colegas do tribunal. Estou ouvindo com toda atenção as ponderações e ponderações valiosíssimas, porque estamos diante de magistrados. Os magistrados que passaram por todos os degraus das instâncias que compõem a nossa jurisdicionalização. Isso me deixa muito animado, porque eu estou vendo a discussão dos problemas, posta essa discussão de uma forma aberta, de uma forma de fácil acesso, porque o povo em geral, ele mal sabe o que é um juiz, mal sabe o que é um desembargador, ele não sabe o que de custo de saúde leva um magistrado a se sacrificar pela sua bandeira, não é? Quando nós ingressamos na magistratura, a gente pode até não ter a consciência do que vamos fazer, pode ser, mas uma vez lá diante do jurisdicionado, ainda mais nós que tivemos oportunidade de ver o jurisdicionado olho no olho, então nós passamos a saber qual é o valor da justiça. Então eu estou vendo que o candidato está ciente de que a política é a arte do possível. E na arte do possível, só mediante muita gestão é que se consegue fazer alguma coisa. Muito diálogo, né? E os nossos ouvintes estão participando aqui ativamente do debate também. Concorrendo ao livro Justiça em Mutação. Eu agradeço aos ouvintes Suzana do Meier, Bruna de Caxias, o Luiz Carlos de Botafogo, a Laura de Campo Grande, e a Laura de Campo Grande faz uma pergunta aqui para o nosso convidado. Desembargador Milton, existe política no judiciário? Como funcionam as eleições? É o que pergunta a nossa ouvinte Laura de Campo Grande. Boa pergunta. Existe a política. As eleições funcionam assim, cada um é uma política que não é exatamente a política como nós conhecemos, a política geral. Não tem mal nenhum. Existe a política porque cada um tem que expor suas ideias. A política é isso mesmo, cada um tem que expor suas ideias, cada um tem mais afinidade com ideia de um ou de outro. Cada um conversa com o outro, vai tentar se expor. Essa é a política. O ambiente democrático, ele é plural, né? Tem concepções diferentes que precisam conviver respeitosamente. Laura e demais ouvintes, permita-me lembrar, na sua casa você tem política. Exatamente. O desembargador Antônio Carlos, o senhor já tocou nesse assunto e aí provocou o nosso Vitor, lá da Ilha do Governador, e disse assim, o que é um desembargador? O que ele faz? Qual é a sua função? Excelente pergunta, Vitor. E nós estamos aqui para isso. Confirma o que eu falei antes. Ninguém conhece desembargador, só conhece juiz. É verdade, a pergunta é inteligente, a pergunta é honesta, porque tem gente que diz, desembargador, e não sabe. Eu sugeriria que nós deixássemos essa resposta para o nosso convidado. Então vamos lá. Ele aqui é o... Tem a história da pessoa que já perguntou ao desembargador, quando é que o senhor vai ser juiz? Na verdade, isso é uma herança que nós temos a denominação desembargador é uma herança que nós temos de Portugal. Na verdade, o desembargador é um juiz da Corte de Apelação, que é muito mais fácil, é um juiz como qualquer outro, só que ele talvez é um juiz mais velho, né, digamos assim, e já... Que não é o seu caso, né, Milton? Você é um jovem desembargador. É o meu caso. Talvez aqui eu seja um dos mais velhos, perto do nosso... Você vê que nos Estados Unidos sequer tem essa palavra, né? Na Europa também, lá todos são juízes. É até difícil a tradução. As pessoas vão dizer desembargador, mas qual é a tradução para o inglês? Não tem. Qual é a tradução para o espanhol? Não tem. Para o alemão também não tem. Você não... Mas essa... E acabou. Mas essa jovialidade, desembargador Milton, que o senhor aparenta, em razão de que o senhor é um desportista, o senhor pratica tênis e também
kickbox, o senhor pratica isso já foi há muito tempo, agora eu já não aguento. Continua esbelto. Não aguento mais fazer. O João Pedro. Qualquer atividade mais forte a gente vê. Só na caneta. Desembargador Ciro, em nome do programa, eu acho que a pergunta do nosso ficou... Vitor, né? O nosso Vitor ainda não ficou com uma resposta mais objetiva sobre a função do desembargador. Vitor, a sentença de primeiro grau, ela não é definitiva, a não ser que ninguém recorra, tá? Mas quando há o recurso da decisão de primeiro grau do juiz, monocrático do juiz sozinho, quem vai apreciar, veja, a decisão de um juiz é tão importante que precisa de 3 para mudar. Veja bem, então o desembargador é apenas um componente desse trio que vai apreciar aquela decisão de primeiro grau. Na verdade, ele vale um terço do juiz. Mas interessante é a origem da palavra, né? Exatamente. Então, nós tínhamos os juízes ordinários do Brasil colônia e os juízes de fora, que embargavam uma coisa ou outra. E se apelava para a corte, e a corte ficava, né, em Lisboa. E eram esses assessores, né, do rei, designados para rever os autos do juiz, que tiravam os embargos postos pelos juízes. Então eles eram os desembargadores, eles retiravam os impostos, né, os embargos postos pelos juízes ordinários ou pelos juízes de fora. Por isso, desembargavam. Desembargadores tiravam os embargos, exatamente. Eu agradeço aqui também participando da participação do programa da Elaine de Belfor Roxo, que está querendo o livro aqui, Justiça em Mutação, e o João Pedro de Vila Isabel volta a uma pergunta para o nosso convidado. Desembargador Milton, qual é a solução para os problemas da primeira instância sejam resolvidos? É o João Pedro de Vila Isabel. A solução é muito complexa. Veja bem, tudo tem um custo. Para vocês terem uma ideia, o Poder Judiciário também é custo, nada é gratuito. A luz, pagamos, a limpeza nós pagamos, aquela circulação toda de pessoas. Inclusive da OAB, pagamos até a da OAB. Agora também, a decisão do CNJ. Tudo isso nós pagamos. E o nosso Poder Judiciário, todo o nosso movimento judiciário do Rio de Janeiro, aqui do estado do Rio de Janeiro, todo, né? Em todo o tribunal, incluído os juizados e tal, nós temos 75% de índice de gratuidade de justiça. Quer dizer, o custo é mais ou menos arcado por 25% de quem está pagando. Então, isso é um orçamento que se tem que ver se podemos pagar, fazer aquela despesa, se podemos empenhar essa despesa para o futuro. E o que é necessário agora, nesse momento, é começar a investir na primeira instância para dar, primeiro, como já está sendo feito pela presidente atual, primeiro dar melhor conforto, melhor circulação, melhor condições de trabalho. E depois ver as questões de pessoal, porque a tendência agora é cada vez mais informatizar. E nas questões de pessoal, nós também temos limite, porque não se pode contratar quem quer, porque tem um limite, que é um limite que eles seria até 6% do orçamento do Estado, mas eles não admitem além de 5,7% do orçamento do Estado. E o nosso orçamento, nesse caso, bate quase lá no limite. Então, nós não podemos contratar muitas pessoas. A Josiane, nosso ouvinte lá de Inhaúma, desculpem os companheiros aqui, eu tenho que ler porque não tem nenhuma censura naquilo que o ouvinte fala. Doutor Ciro Darlan, sempre admirei muito o seu trabalho à frente da Vara da Infância e da Juventude. Para mim o senhor é um verdadeiro herói. Heróis são vocês, trabalhadores. Como o senhor se sentia ao ver tantas atrocidades? Qual foi a pior? A maior atrocidade, querida Josiane, é a violência contra a criança, é a covardia contra a criança. E dentre essas eu não sei dizer qual é a pior, porque toda e qualquer violência contra a criança é da pior qualidade, é da pior covardia. E a Fátima da Tijuca, ela diz que tem um filho que está preso em Niterói, mas a pena já foi cumprida. Essa é uma pergunta muito recorrente aqui, desembargador Milton, a questão criminal, a questão da vara de execuções penais. Quer dizer, a pergunta da ouvinte é sempre objetiva, porque subjetiva também, porque tem um filho, tem um parente, tem uma pessoa que está sofrendo algum tipo de injustiça no sistema penitenciário. Aliás, um dos nossos próximos convidados será justamente o secretário de Administração Penitenciária, que virá aqui ao programa responder também essas perguntas. E ela diz: no entanto, não querem liberá-lo, estão exigindo propina para libertar os presos. O que deve fazer?
ela deve denunciar. Quem que está exigindo a propina deve escrever. Mas é melhor deixar soltar o menino primeiro. Se ele estiver lá dentro, ele corre risco. Pode correr o risco. Ela também, né? Ela contrata ela vai na Defensoria Pública, tem os advogados que vão batalhar, vão brigar pelos interesses dela, pela liberdade do filho, se for o caso. Dona Fátima, esses conselhos que nós estamos dando, a senhora deve fazê-lo, porque propina não é instrumento de defesa para ninguém, e a senhora não deve dar. Se a propina está sendo exigida por um advogado, denuncie a OAB. A senhora não precisa se expor. A senhora pode fazer isso na corregedoria da OAB, através de telefone, dando os dados da pessoa que está ali exigindo algum dinheiro indevido. Se está sendo pedido por algum servidor público, também existem as corregedorias. Se for alguém do judiciário, nós também temos a corregedoria, temos a ouvidoria do judiciário. Denuncie, não só a senhora, dona Fátima, mas todo e qualquer ouvinte que souber de qualquer tipo de corrupção, seja de que parte vier, seja de advogado, seja de promotor, seja de membro do Poder Judiciário, os senhores rejeitem, não caiam nessa esparrela, não contribuam para esse câncer, denunciem e o anonimato lhe é garantido. Nós vamos... Ciro, deixa eu complementar a sua Por favor. Eu sugeriria a ela, não participe disso, não alimente essa cadeia, né, de corrupção. Mas procure documentar isso. Documentar esses pedidos, essas coisas. Agora, procure também um momento mais adequado para fazê-lo. Uma pessoa presa, ela está muito vulnerável. Ele pode acontecer alguma coisa muito ruim, né, com essa pessoa, se por algum motivo ela vier a expô-lo numa denúncia, né? Eu acho que ela deve documentar isso e procurar um momento oportuno, já que ele já cumpriu a pena, já que ele já deve estar aí nos estertores, né, para poder ser liberado. Uma vez liberado, né, aí sim ela pega a documentação que ela tem, aí ela terá muito maior possibilidade de fazer essa denúncia, né, e se expor a vida do próprio filho. Com a licença dos nossos participantes aqui, dona Fátima, a senhora já começou a trabalhar. Ao trazer para nós a sua angústia, ela passou a ser nossa também. Tanto é que estamos protegendo, desde já, aqui entre nós, o seu filho. Seu filho precisa de proteção. Nada poderá acontecer contra ele que agora não passe pelo nosso crivo. A senhora já começou. Agora ajude-nos e procure, leve os dados como o magistrado Damasceno acabou de lhe aconselhar. A propósito, dona Fátima, a senhora pode mandar correspondência para o nosso programa Encontro com a Justiça, na rua Marise Barros 292, Tijuca, o CEP é 20.270. Barra 002, e se a senhora quiser pode nos mandar com documentações ou com indicações, o seu anonimato vai ser garantido e nós vamos pessoalmente nos interessar pela sua denúncia e tomar as providências sem que a senhora necessite se expor. Encontro com a Justiça é um programa em que nós colocamos e nos aproximamos dos nossos jurisdicionados, e eu gostaria de dar algumas notícias interessantes do Poder Judiciário, que essa semana está muito rica. A presidente do Tribunal de Justiça firmou um convênio com o prefeito de São Gonçalo no dia de ontem. Atenção, nossos queridos ouvintes de São Gonçalo, e os alunos de escolas públicas vão ajudar a decorar o novo fórum que vai ser inaugurado na próxima terça-feira, o Fórum Patrícia Acioli, juíza Patrícia Acioli, que será decorada com azulejos desenhados por alunos de escolas públicas com motivação de direitos humanos. Uma grande homenagem à nossa querida Patrícia. E também uma decisão recente beneficia credores do processo de recuperação judicial da Varig. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O tribunal decidiu que a Claro não poderá habilitar novas linhas em São José
do Vale do Rio Preto. E o caso Amarildo continua. Essa semana já foram ouvidas alguns policiais arrolados como testemunhas, assim como também o caso Nevada. A justiça interrogou os acusados do homicídio do vereador eleito em Niterói. Na próxima semana, nós vamos aqui fazer um programa muito interessante para os eleitores e para os candidatos. Vamos trazer o juiz Luiz Márcio, que é o maior especialista, um dos maiores especialistas do nosso tribunal em justiça eleitoral. Então preparem suas perguntas e participem, porque o nosso próximo programa será para orientar os nossos eleitores sobre o direito eleitoral, sobre os crimes eleitorais, sobre os abusos eleitorais, enfim, vamos aproveitar muito o próximo programa. Dona Madalena, lá de Nova Iguaçu, nossa querida ouvinte, também participando do sorteio do livro, ela diz o seguinte, e eu direciono a pergunta ao nosso convidado. Eu sou cega, tenho dificuldades para tudo. Pergunto, o judiciário tem algum tipo de programa de auxílio para portadores de necessidades especiais, desembargador Milton? O judiciário em si não tem, nem pode ter, porque ele não pode destinar verba para essa questão, mas ela tem condições de acesso ao judiciário para obter transporte gratuito e o tratamento de saúde e outros benefícios. Além disso, nós temos a nossa cota de portadores de necessidades especiais, que são os nossos servidores, e que tem também um atendimento todo especial. Nós temos pessoas que trabalham, que são aprovadas através de concurso público e no desempenho do seu trabalho recebe também todo um tratamento especial. Dona Valdete de Madureira está concorrendo aqui ao livro, a Sandra de São Gonçalo também, agradecemos a sua participação. O Josivan de Alcântara pergunta, na opinião da mesa, a democracia existe de verdade no Brasil? O Brasil, como nós todos vemos, o Brasil está em ebulição, né? A sociedade está em ebulição. Não só o Brasil, não, a mundial, porque nós vemos vários protestos, como houve algum tempo atrás, 68, aquele período de 68, que nós vivenciamos bastante isso, aquele período de 68 mudou muitas coisas no mundo inteiro. E eu acho que isso também agora é uma mudança. E a sociedade brasileira ainda está em muita ebulição, muita mudança. Creio que vamos evoluir, estamos evoluindo, as ideias estão sendo postas, estão sendo discutidas, seja de um lado, seja de outro. Eu acho que chegaremos a uma harmonia. Temos que diminuir nosso custo de vida, que está um absurdo, né? Mas... E nós estamos atingindo os nossos objetivos, nós estamos nos apresentando, e olha como nós somos desconhecidos. A Camila de Ramos está perguntando mais uma vez, em que grau atua um desembargador? Olha só como os ouvintes estão curiosos, querem saber o que nós fazemos, quem é que nós somos, como é que nós chegamos a esse grau de desembargador. Muito obrigado, Camila, pela sua pergunta. Esse é o objetivo do nosso programa, nos apresentar, nos fazermos conhecer, ter toda a transparência, e estamos atingindo esse objetivo. Eu fui participar uma vez, fui participar uma vez de um debate com as crianças aqui do CAP, da UERJ, e tinha um procurador de justiça. E lá pelas tantas, um menino dos 10, 11 anos, falou assim, o senhor é procurador de justiça? Falou assim, o senhor já encontrou alguma vez? Né? Então o menino não tinha noção de que o procurador de justiça é o grau máximo do Ministério Público, que o primeiro é o promotor. Né? Então é a mesma coisa do desembargador, há um desconhecimento efetivamente, e esse programa, né, inclusive com a participação hoje do desembargador Milton, permitir à sociedade conhecer melhor o judiciário. Camila, o desembargador, eu vou repetir, eu já tinha dito antes, ele fica encarregado de rever a decisão que foi dada pelo juiz, né? E isso é tão importante, volto a repetir, a decisão monocrática, a decisão do juiz, a primeira decisão, ela é tão importante que precisa de 3, que é para rever aquele ponto dele. É uma oportunidade que a pessoa tem de aquele que perdeu, às vezes até aquele que ganhou, mas não ganhou da forma como tinha requerido, ele tem a oportunidade de que alguém diga, olha, a sentença está errada ou a sentença está certa.
Quem faz isso, Camila, é o desembargador, é o juiz de segundo grau. Por isso é o segundo grau. Primeiro grau, o juiz monocrático, segundo grau, o desembargador. E os nossos ouvintes podem assistir o nosso programa ao vivo e a cores através do site www.redejuridicatv.com.br. Ou seja, o programa de hoje já no dia de amanhã já estará disponível nesse site para quem quiser assistir o nosso programa. Quem por acaso perdeu, não está trabalhando, está ocupado nesse horário de 11 ao meio-dia, pode acessar o site www.redejuridicatv.com.br e assistirá integralmente o nosso programa. Desembargador Milton, já vimos que o senhor é favorável para resolver esse número assoberbado de processos que nós enfrentamos. Há outras modalidades de resolução de conflito. Vossa Excelência é a favor da negociação, da mediação, do juízo arbitral. E aqui o tribunal está promovendo um evento sobre a evolução da mediação na justiça. Como é que o senhor vê esta modalidade de resolução de conflito, desembargador Milton Fernandes de Souza? Eu vejo com muitos bons olhos. Todos os poderes judiciários do mundo ocidental evoluído, eles privilegiam muito a mediação. Há uma diferença doutrinária entre mediação e conciliação, mas aqui, num primeiro momento, nós podemos tratar tudo como igual. Vamos conciliar, vamos resolver, acabar com aquele problema. É isso que eu acho. Antes de judicializar, porque muitas vezes judicializa-se por questões pequenas. E aí toma uma dimensão muito maior porque já cria uma certa rivalidade pessoal entre as partes, e aí a questão toma uma dimensão que torna-se até inconciliável por causa dessa dimensão de rivalidade pessoal, da passionalidade, e não pelo problema em si. Eu acho que se deve investir muito nisso, deve se preparar, deve se tentar efetivamente. Eu quero dar um testemunho pessoal, desembargador Milton, porque eu fiz mestrado em mediação na Argentina, onde a mediação está bastante avançada. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, 60% dos conflitos na Argentina não entram no judiciário porque são resolvidos por meio da mediação. Que beleza. E a mediação, ela é muito estimulada, ela é promovida, é feita nos escritórios de advocacia, em alguns casos outros profissionais, como psicólogos, como assistentes sociais, também são preparados em algumas províncias da Argentina, e eles resolvem o conflito que não entra ao judiciário. Caberá apenas a homologação do acordo feito por um mediador. Portanto, 60% dos casos não passam pelo judiciário da Argentina porque são resolvidos previamente através desses meios de resolução do conflito. Esse seria uma resolução que evitaria os demais problemas de demora de juntada de petição, diminui o número, resolve-se o problema. Problemas de vizinhança, de família, passa perfeitamente por isso. E aqui eu quero resolve o conflito efetivamente. A dificuldade maior talvez fique na esfera da questão dos consumidores, porque aí há um abuso de certas empresas do tratamento das concessionárias de serviços públicos. Mas se chamar as grandes empresas e falar, olha, vamos resolver a situação aí. Olha, na Argentina, os nossos irmãos argentinos, que são belicosos, né? Têm uma tradição belicosa. Eles estão com mediação até mesmo nos crimes mais graves. Eu soube de uma mediação feita numa questão de homicídio. Olha, que é quase que irreconciliável. Perdeu a vida. Um ser daquela família perdeu a vida. E se faz, então, a mediação entre o agente daquela violência e as vítimas, a família daquela vítima. Então é tão avançado. Agora eu quero misturar um pouco as antenas. Apesar dessa expertise que eu tive a honra de ter a oportunidade de fazer, apesar dessa expertise, eu nunca fui chamado pela administração do tribunal, e nós estamos falando em democratização, para dar sequer uma única opinião sobre a questão da mediação. E nós sabemos que o tribunal tem essa preocupação, né?
Então eu quero aqui, Vossa Excelência candidato, quero me colocar à sua disposição. Já estou aqui cavando um empreguinho para mim. Não é emprego, não é trabalho. Não tem remuneração. E nem eu quero. É só trabalho. Eu já tenho a minha remuneração para isso. A propósito, senhores magistrados, para a administração que vier no futuro, eu estou reivindicando, não só em meu nome, mas em nome de um contingente incomensurável de colegas que se aposentaram, para que o tribunal não só destine ao aposentado o tratamento que a muita idade merece, seja magistrado ou não, mas também para não deixar fluir, para não deixar perder esta oportunidade de experiência adquirida ao longo de tantos anos nestas manifestações da justiça alternativa, da arbitragem, da mediação, da conciliação. Eu acho que isto precisa ser oficializado. Essa é uma grande ideia. Já era tradição do nosso tribunal, na questão do vitaliciamento, pegava-se magistrados aposentados para instruir, para orientar os juízes novos. Instruir de conduta, como, olha, sabemos que é necessário, né? Esse processo de socialização, né? Porque o juiz ele faz o concurso, inclusive, eu tomei posse num dia, só teórico. 3 dias depois eu estava presidindo uma audiência. Eu também. Foi um choque. Um mês anterior eu era advogado, tomei posse, 3 dias depois estava lá despachando. É bem verdade, magistrado, que para o nosso caso, né, de concurso, nós fazíamos concurso para juiz substituto depois, né? Mas no meu caso era juiz de direito. Ou seja, você já deveria saber o que é que você tinha que fazer. Exatamente. Não há sombra de dúvida, porque nós não tínhamos tempo de preparar. Mas hoje, com esta carência que nós temos, porque nós estamos com vagas, senhor desembargador, nós estamos com vagas abertas no primeiro grau. Carência. E a carência e nós temos que admitir. Mas hoje porque não podemos ficar sem de ingresso, ele passa por um período de adaptação. Hoje a escola da Por isso o aposentado talvez tenha o seu valor e isso será objeto de tratativas da administração. Apenas uma curiosidade para relaxar. Quando eu ingressei na magistratura, como o juiz Damasceno falou aqui, eu ingressei e fui para uma cidade do interior, lá depois de Friburgo. Todos nós, Trajano de Moraes. E fazendo uma audiência, lá o distrito é grande, fazendo uma audiência, eu comecei a tomar o depoimento das testemunhas, e as testemunhas falavam assim, perguntavam, porque o sujeito negava a autoria da agressão. E eu falava para a testemunha, quanto tempo leva daquele lugar, que era um determinado distrito, até aqui? O senhor, 2, 3 horas. E eu achava que ele estava mentindo. Eu falei, esse pessoal está mentindo, não é possível. Eu levo de carro do Rio até aqui 2, 3 horas. E no final das contas eu viro para o escrivão lá e falo assim, mas vem cá, o que está ocorrendo? Não, doutor, a referência deles é a pé. Nós não estávamos preparados para isso. Eu só fui saber lá. A referência deles é a pé, porque não tinha condução, não tinha, às vezes andavam a pé. E exatamente isso, 2, 3 horas. É diferente, né? A propósito, o desembargador Antônio Carlos, Vossa Excelência falou assim, nós todos passamos por isso. Não, nós todos não passamos por isso. Há um quinto que não passou por isso, que não tem essas histórias para contar. Há um quinto no tribunal que não conhece isso, que não sabe a distância que leva a pé uma testemunha. E eles se dizem magistrados como nós, mas não são porque não tem esse currículo. Não tem essa história. Aí nós vamos divergir pelo seguinte, porque o quinto, claro, é a jocosidade, porque o quinto constitucional está na Constituição. Não tem história para contar. O único problema com o quinto constitucional é se o recrutamento daqueles que vão ingressar na magistratura sem passar, né, por este período de aprendizado sociológico, não é? Se ele não terá tido essa experiência como advogado, será? Por isso. Mas era bom esclarecer para o ouvinte o que nós estamos falando. O que é o quinto? O quinto existem 2 formas de se ingressar no 2º grau. Uma é percorrer esse caminho que os senhores estão ouvindo a pé, não é? E outra é quando o indivíduo se municia de um grau superior de conhecimento.
em um grau superior de moralidade. É uma pessoa tão especial que ele já ingressa no segundo grau para corrigir a sentença daquele que teve que andar a pé. Não há sombra de dúvida de que os há. E nós temos entre nós exemplos fortíssimos de aquisição da colaboração de pessoas especialíssimas como essa. Mas, infelizmente, outros não. A propósito do que nós estamos falando, o Tribunal de Justiça está promovendo esta semana justamente a prova oral dos 24 candidatos que foram aprovados em prova escrita ao concurso da magistratura. Estamos falando de 24, queridos ouvintes, quando a nossa carência é de mais de 150. Nós estamos falando que somente 24 candidatos, advogados, bacharéis, conseguiram a aprovação no dificílimo concurso da magistratura e ainda vão passar essa semana pela prova oral. E falando também em moralidade, o Tribunal Regional Eleitoral suspendeu recentemente a licitação para sua nova sede, ou seja, em razão de irregularidades encontradas, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral anulou essa licitação e está promovendo então outra forma de distribuição da justiça eleitoral. E hoje também estamos de luto porque o Tribunal de Justiça está prestando uma homenagem póstuma à juíza Eduarda Campos, uma juíza nova, dedicada, que recentemente veio a falecer. E também em homenagem a um juiz que falecido, tão querido amigo, faleceu recentemente num desastre de aviação, o Fórum de Iguaba Grande vai receber o nome do juiz Carlos Alfredo Flores da Cunha, uma justa homenagem para um magistrado que dedicou a sua vida e a justiça e a magistratura. Tomou posse junto comigo no entrada especial no dia 1º de junho de 99, ele e a juíza Patrícia Cioli. É um grande juiz, um grande companheiro. E só a Vossa Excelência permanece, né? Parece. Não, há outros, né? Dos 3, lamentavelmente. E tem mais. Eu não sei como está a investigação. Esse é um assunto que a gente pode até fazer um debate aqui. As circunstâncias da morte dele decorreu de um apossamento do aeroporto local, né, por autoridade municipal, né, que é o que está acontecendo nesse país inteiro, né, onde os aeroportos, as cidades cresceram em todos os aeroportos locais e se tornaram zonas para especulação imobiliária. Né? E foi em razão de carros colocados no final da pista, que nós tivemos a morte desse grande colega Flores da Cunha. Olha que coisa maravilhosa, o nosso ouvinte José Augusto do Meia está nos ouvindo no seu carro, radinho ligado no carro, e ele quer saber se existe algum curso para esclarecer a população sobre a atividade do judiciário e o que é preciso e se é preciso fazer faculdade de Direito para saber. Olha que coisa interessante, olha aqui que nós estamos motivando. Quer dizer, as pessoas querem conhecer o judiciário, querem saber mais sobre a atividade do judiciário. Bom, toda sexta-feira, José Augusto, você tem um cursinho à sua disposição, de 11 ao meio-dia, na Rádio Família FM 104.5, no nosso programa Encontro com a Justiça. E é gratuito, Zé Augusto. E ele diz, antigamente as escolas davam aula de OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Hoje em dia não existe mais e a sociedade fica sem essas informações. E também, Zé Augusto, você pode assistir todos os nossos programas. Tem um outro cursinho, que é um cursinho supletivo, e você pode assistir os nossos programas através do site redejuridicatv.com.br. Também está aí o cursinho sobre o Poder Judiciário, à disposição dos nossos ouvintes, inteiramente gratuito. A Jussara de Japeri, ela disse que ficou detida por 2 anos, mas é inocente e quer provar a sua inocência. Ocorreu por causa de uma briga em família e o cunhado que é policial. Ela tem fotos, testemunhas e várias provas. O que ela deve fazer? Querida Jussara, se você já foi submetida ao judiciário, já foi condenada e cumpriu a pena, você quer provar a sua inocência, você ainda tem um recurso, né? Que é recorrer ao judiciário para fazer uma revisão criminal. Você tem ainda essa possibilidade de provar.
Agora, você teve, durante o curso do processo, toda a chance, né, através dos seus advogados, através das provas que você tinha disponível, de provar a sua inocência. Mas ainda assim, uma vez que você aqui afirma que já foi condenada, que já cumpriu a pena de 2 anos, você ainda tem mais um recurso, que é um recurso à revisão criminal para restabelecer o conceito social que você afirma ter. Também uma notícia recente, desembargador Milton, que nos preocupa muito. Licença para taxista volta a ser passada a herdeiros por decisão da presidente do Tribunal de Justiça. E por que nos preocupa? Não é a notícia em si. É que nós estamos passando por um processo de desvalorização do judiciário. Isso, desvalorização política, desvalorização midiática e desvalorização interna. Só esse ano, a atual presidente, ela fez uma revisão de mais de 12 decisões de juízo de primeiro grau. O juiz de primeiro grau é o juiz natural da causa. Há esse recurso, há essa possibilidade legal, mas isso há de ser exceção. Não pode ser regra, porque se transformar em regra, todas as decisões políticas virão para caçar decisões judiciais de juiz de primeiro grau. E a pergunta que a população fica, e eu gostaria que Vossa Excelência respondesse, quem é que decide? É o juiz da causa ou é o juiz político? Como é que Vossa Excelência responde a essa indagação da nossa população? Essa questão não é recurso e nem é revisão da decisão do juiz. É temporariamente, quando a questão tem uma determinada relevância, ela suspende temporariamente a execução, aquela decisão, aquele provimento judicial temporariamente, porque quem vai decidir são os juízes e os desembargadores posteriormente, é o que vai prevalecer. Então suspende temporariamente. Pelo que eu li também no jornal hoje de manhã, pelo que eu entendi, foi uma lei de iniciativa do Executivo, passado pelo Legislativo, em que o juízo deferiu uma liminar para suspender a execução de uma lei que já passou pelo crivo de 2 outros poderes. E esses 2 outros poderes vieram ao judiciário nesse caso, dizendo o seguinte: olha, aqui por hora nós não temos que suspender, tem que haver deve ter sido esse o argumento, pelo que eu conheço, por hora nós não podemos suspender liminarmente, nós temos que deixar vigente para que se decida no mérito, porque é uma questão muito séria, efetivamente, se tirar a eficácia de uma lei, assim, liminarmente. Eu acho que essa é a questão. Eu quando li isso, anteontem, no Dia, na manchete do jornal O Dia, eu fiquei muito preocupado. Nós temos 2 questões. Essa questão da lei, e temos aí um problema de herança de serviço público, né? Uma herança de permissão. Eu sou sobrinho neto de um dono de cartório que deixou para a família por 3 gerações. E em Minas chamava de dono de cartório, que deixava para os filhos, para a mulher, né? E para mim isso é estranho, deixar um serviço público como herança, né? Montesquieu herdou o cargo de juiz e vendeu depois, né? O autor do Espírito das Leis, que dá a divisão de poderes. Agora, o jornal Dia traz na manchete algo que me preocupou muito mais, que foi essa suspensão da decisão depois de uma visita do prefeito Eduardo Paes, do vice-governador Pezão e do presidente da Assembleia Legislativa, que não tem capacidade postulatória, não são advogados, não são procuradores do Estado, não são parte do processo. Eles representam os poderes. Pois é, mas esse tipo de conversa, eu acho estranho isso, tá? Dessa questão da politização da justiça, eu tenho uma certa estranheza, porque eu já fui destinatário de um pedido do governador, né, feito pelo presidente do tribunal para atender lá, fazer umas liminares. E eu disse: olha, eu não posso fazer assim, não é assim que eu julgo. Eu julgo com alegado e provado e com as petições dentro dos autos, né? Então eu acho que tem uma coisa que está acontecendo aí que há de nos preocupar. Até reiterada agora, o governador deve estar julgando isso na Câmara, é a questão das cadeiras cativas do Maracanã.
em que os donos dessas cadeiras de 60 anos atrás, que é um direito de uso perpétuo aí das cadeiras, no regime vigente anterior, estão sendo vedados hoje de usar essas cadeiras deles durante os grandes jogos. E a nossa presidente do tribunal, a administração do tribunal, tem suspendido as decisões judiciais que estão garantindo o uso dos proprietários dessas cadeiras durante os jogos. Ou o STJ suspende. Quando é dado por desembargador, quem suspende é o STJ, que também já está pacífico nessa questão. Nós estamos agradecendo também a presença, a participação no nosso programa de Maria de Jesus, de Benfica, que está participando do sorteio do livro. A Ana, do Novo Rio, de São João de Meriti, ela aborda aqui uma questão de segurança pública, falando das UPPs, que ela está muito aterrorizada com essa onda de violência que está voltando aqui. Diz que já ligou para o Disque Denúncia e pergunta o que ela pode fazer. Olha, Ana, essa questão de segurança pública é uma questão que preocupa todos nós, a violência está assolando todas as grandes cidades, é uma preocupação muito grande. E eu confesso a você que nós aqui da mesa não sabemos exatamente o que fazer, nem como lhe orientar, porque nós também estamos sujeitos a toda essa forma de violência, e nós estamos já no final do nosso programa, e eu vou anunciar que as nossas ouvintes Suzana do Meier e Bruna de Caxias responderam a pergunta: qual é o nome do presidente do Supremo Tribunal Federal? É o ministro Joaquim Barbosa, e eu convido Suzana e Bruna para virem buscar aqui os seus livros Justiça em Mutação, a Reforma do Judiciário, do desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, buscar aqui na Rádio Família, na Rua Marise Barros 292, com a produção do nosso programa, a nossa querida Martinha Brizola. E para as suas palavras finais, agradecendo a sua gentileza, a sua disponibilidade e a sua transparência, desembargador Milton Fernandes de Souza, para se despedir dos nossos ouvintes, agradecendo mais uma vez a sua gentil presença. Eu é que agradeço a todos, agradeço aos participantes, agradeço aos ouvintes, que é uma experiência nova, a vida é composta de experiências novas, eu não tinha o menor conhecimento de como se tratava, e boa tarde a todos. E foi muito bem, hein? De experiência, pareceu, né, um locutor muito experiente. Que mantém esse espírito democrático de ouvir. Boa sorte para todos nós, né? Boa sorte. Agradecendo aqui a participação de todos os nossos convidados, os nossos debatedores, agradecendo sobretudo a nossa produção, Martinha Brizola, ao nosso Eziel, e anunciando que o nosso próximo programa será sobre eleições, sobre direito eleitoral, com o juiz Luiz Márcio. Até a próxima semana, uma boa tarde a todos e obrigado por essa audiência. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.